A alegria vai ser do mesmo jeito. Que bom. Muita alegria a gente estar aqui, né, no IFRN, retomando essa casa com a Teia Potiguar, o Fórum Potiguar dos Pontos de Cultura. Nós estamos, deputada, e a alegria maior ainda está com a deputada federal, não só deputada federal, né, a nossa voz para a cultura, é a nossa voz para o Rio Grande do Norte, e que fez tanto por a gente, e faz tanto, não só por você, ponteiro e ponteira, por você, instituição que é certificada como ponto de cultura, mas para toda a cultura do Rio Grande do Norte e para toda a cultura brasileira, porque a defesa dessa querida deputada na Câmara é isso, é uma defesa. E a alegria está aqui. Deputada, nós estamos com 150, provavelmente, delegados, representando em torno de 38 municípios do Rio Grande do Norte. Esses delegados vêm em nome dos seus pontos de cultura, que são instituições, que são organizações não governamentais, que são coletivos. Ou seja, nós temos em plenitude parte da cultura potiguar. E é uma alegria estar conversando com você. Eu gostaria de saber de você, viu aquele momento ali, qual a sua expectativa, o que é que você pode trazer para a gente com isso tudo. Primeiro, obrigada pela oportunidade aqui. Estou muito feliz com o que vocês estão construindo. Isso é muito potente e a gente sabe que comunicação pública é uma coisa que está até na Constituição Federal, mas que na maioria das vezes, quando a gente fala de comunicação, é tão invisibilizado, às vezes, a comunicação pública que, às vezes, tem gente que nem sabe, né? Que nem sabe que é uma coisa que é prevista e é para ter, é para ser fortalecida. E a outra coisa que eu queria comentar era justamente sobre esse encontro, né? Fazia 14 anos, né, que não tinha aqui no Rio Grande do Norte. 2014, deputada, inclusive uma coisa para a gente esclarecer no geral, a última teia nacional, e aí em 2014 nós recebemos aqui o Brasil inteiro, nós recebemos mais de 7 mil pessoas, né, e nesse ano a Câmara Federal aprovou, sancionou, na verdade aprovou e quem sanciona foi a presidente Dilma, a Lei Cultura Viva. Né? Depois disso, infelizmente, é uma coisa que a gente precisa ficar repetindo, deputada, nós tivemos o golpe na Dilma. Isso. E depois nós tivemos o desgoverno, que inclusive acabou com o Ministério da Cultura. Porém, deputada, isso nos orgulha, quando a gente tem pessoas comprometidas na Câmara e é necessário a gente perceber isso, né? Foi criada a Lei Cultura Viva. Então, acabou o Ministério da Cultura, mas não acabou a Cultura Viva. E por isso que a gente está retomando, deputada, pois agora. E eu queria até puxar teu gancho sobre esse marco aí, né, do golpe contra a presidenta Dilma em 2016. E acho que está até um pouco superado esse debate, né, porque até Michel Temer já chama assim. Então, mas o que eu ia dizer é que depois desse período, e eu fui deputada federal pela primeira vez quando o Bolsonaro era presidente, a gente teve não só por um lado, um ataque à cultura, aos fazedores de cultura, a esse setor, mas também a todos os espaços de discussão coletiva nacional que foram construídos durante as gestões de Lula, de Dilma, né, os processos de conferência, várias comissões, conselhos que existiam e que permitiam que setores da população que de outra forma não teriam como participassem, né, da elaboração da política, da sugestão do projeto de lei, né? A gente teve uma extinção de vários desses espaços durante o governo Bolsonaro e agora durante esse governo Lula a gente está tendo retorno, né? Então as conferências de volta, né? Muitos espaços desses de produção com participação popular de volta e a teia nacional, que é essa coisa genial, né? Perfeito, porque a gente teve também algum processo que se fortaleceu durante também os governos Lula e Dilma, que foi essa concepção de cultura que, em vez de a gente pensar só numa coisa, aquela coisa meio europeia, eurocentrada, de determinados espaços de cultura que muitas vezes eram elitistas, até pelo custo de fazer, a gente vê os olhares se virarem para, na verdade, quem faz cultura popular, quem sempre fez várias das linguagens que a gente tem hoje do povo brasileiro existirem. Se a gente hoje tem ainda várias das danças, várias das manifestações populares, várias das manifestações populares, dos mestres, da música, do teatro, é porque essas pessoas sempre tiveram de forma capilarizada, cada um ali no seu canto resistindo, e aí essa ideia dos pontos e com as teias potencializa demais, né?
É o Brasil sendo... o que é mais Brasil do que isso, Então, né? Então A gente falava até que era descortinando o Brasil, Pois mostrando essa potência que é. E aí, nesse sentido, olha como é importante cada um e cada uma que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, né? A gente ter no parlamento, e eu falava aqui que a TEIA é um congregamento de festividades que nós temos, mas também temos dentro da TEIA o fórum, que é a parte política. E hoje eu falava, deputada, que a gente estava vivendo assim, a nata da democracia na pele, vivendo ali. Porque entre nós, como te falei, 150, 30 serão escolhidos, eleitos, no caso, para ir para a TEIA nacional. E desses 30 também vão ser eleitos o representante estadual, né, que hoje eu sou, estou me despedindo desse processo, e serei eleito pelos meus pares. Mas como é importante a gente entender em quem a gente vota. E aí isso a gente não vai deixar, e eu falo como sociedade civil, a gente não vai deixar de falar. Porque se você vota em alguém que não representa os ideais, você corre o risco de levar golpe. A história já mostrou isso, e muito recente. Então, ter você como deputada federal, e espero muito que a gente continue tendo você como deputada federal, a gente dá tranquilidade para todos nós, ponticultura do Rio Grande do Norte, e para todos nós, ponticultura do Brasil, porque uma voz como ela, na Câmara, ela ressona para todo canto, e entra naquilo que eu vou repetir sempre, o que o Gil falava, do doinho antropológico, né? Ela se espalha. Então sua voz é muito importante, eu quero agradecer muito você estar aqui, sabe? Sinta-se pertencente a isso, e porque você já é, sinta-se uma ponteira, e ela está até com bota aqui, maravilhoso. Tá? Obrigado. Pode fazer uma fala. Imagina, eu que agradeço, é uma honra, agradeço a oportunidade também aqui da participação, e acho que eu queria deixar uma mensagem, assim, uma reflexão sobre as lutas que a gente vai ter esse ano, né? Só para dar um exemplo que já vai ser mais perto, não vai nem ser sobre o processo eleitoral. A gente está debatendo no Congresso o fim da escala 6x1, né, que é algo que vai, se aprovado, vai beneficiar uma quantidade muito grande de trabalhadores, né? Não todos, que a gente sabe da informalidade, né, e tem medidas para serem tomadas em relação a isso também. Mas, para vocês terem ideia, a gente viu lá na Câmara, essa semana mesmo, a reação, né, dos setores da classe dominante, né, de como esses setores não querem que isso seja debatido para não ter alteração na taxa de lucros. A gente está falando do tempo de vida das pessoas, de estarem com a família, e o que isso tem a ver, né? E também para aproveitar para ir me despedindo. É que no mundo que a gente está, em que a gente tem os meios de comunicação super concentrados, em que até as redes sociais, né, a internet, que sempre foi o sonho da gente, que fosse um espaço de liberdade, né, de democracia, de democratização, mas a gente vê hoje, na verdade, a concentração e o poder econômico se reproduzindo também nesses espaços. Então, às vezes até a nossa comunicação fica intermediada por esses mega empresários que com um botão podem apagar. Sem dúvida. E aí vê isso aqui acontecendo, os pontos se reorganizando, se rearticulando em teia. E aqui no Instituto Federal a gente vê esse tema importando, né, da comunicação, do fazer comunicação. Isso é genial, porque a gente vai precisar muito. Não temos soberania comunicacional no Brasil. Exatamente. E eu acredito muito que a solução disso não vai vir de decisões de mega empresas que fazem parte desses oligopólios, mas sim desse jeito, dos pontos de cultura, das instituições públicas de educação, e parabéns a vocês todos pelos trabalhos que estão fazendo. Obrigado, deputada, mais uma vez, e a narrativa a gente tem que construir, sim. Simbora.